Salve a todas, salve a todos. 13 de setembro de 2022 e vamos nós aqui para mais algumas dessas interlocuções. De modo geral, nós temos aí umas 10, 11 visualizações por vídeo e umas 4 a 6 nos retornam, nos contactam, mandam um zap falando de algumas coisas, e desse não referente ao de quarta-feira, de dia 7 de setembro, teve um volume maior de pessoas ocupadas e preocupadas comigo e com esse cenário geral no qual nos encontramos. O cenário geral, essa iminência aí política, dia 2 de outubro, que se aproxima, na verdade, se não me engano, 19 dias para essas eleições. E esse cenário que vai se desenhando, ou essa atmosfera, como nós estamos aqui dizendo e registrando em alguns outros momentos, muito, eu estou chamando de intoxicada. Intoxicada pelas nossas animosidades, pelos nossos ressentimentos, pelas nossas raivas, por diversos processos de cada um de nós individualmente, familiarmente, socialmente e nacionalmente. E aí eu estou tirando desse viés ainda esse componente mundial. Estou pensando, quase que fazendo, isolando o Brasil, pensando assim, quase fazendo um foco, uma radiografia muito desse nosso momento. Mas é difícil analisarmos nesse contexto. O contexto, de fato, é maior, é mais amplo, permeia uma agenda que, em certa medida, eu acho que não esperávamos, ou pelo menos a gente não, profeticamente, não tínhamos a idealizado. Nós esperávamos inúmeras dificuldades, sabíamos das diversas dificuldades que teríamos, mas uma obstrução ou um antagonismo dado por mentes bilionárias e cofres bilionários, eu acho que não estava muito nesse roteiro que hipoteticamente a gente elaborou, construiu, pensou, estava mais apto para vivenciar. Tínhamos um roteiro, falei disso aí nos vídeos anteriores, e um roteiro no qual esperava-se grandes catástrofes, grandes acontecimentos, 2/3 de uma humanidade ceifada, mas essas catástrofes seriam da ordem natural, seriam acontecimentos da própria Gaia em seu processo de regeneração e de recuperação dessa atmosfera, desse meio ambiente, desse ambiente inteiro que precisaria estar mais sintonizado, necessitaria e necessita estar mais afinizado e afinado com as diretrizes maiores. Aí eu já saí até do mundo e entrei nessas perspectivas siderais. Temos aí acontecimentos, vou até dizer, temos acontecimentos acontecendo, temos aí uma nova vibração sendo pulsada, e todos nós, enquanto orbe planetário e extraplanetário, se adequando a essa nova escala, esse novo ritmo, essa nova melodia. Para mundos, seres nos quais já estão numa condição mais suavizada, essa elevação é quase o mesmo movimento das ondas do mar. Me elevo junto. Para nós que estamos em patamares evolutivos, conscienciais, por vezes mais
sobrecarregados, densificados, esse mesmo movimento sacode tudo, desestrutura tudo, mexe com cada molécula do nosso ser, das físicas às conscienciais, tudo em nós é desarranjado, desestruturado. E estamos muito vivenciando, nessa perspectiva sideral, esse encontro, esse momento, esse movimento. Mas que é um movimento quando a gente não está tão apegado a uma dimensionalidade mais tacanha, mais tacanha, a gente observa a belezura, mais do que observar, a gente escuta a sonoridade, a musicalidade desse movimento e seus arranjos, muito convidativos para uma construção coletiva, perspectiva maior. Então, a gente tinha, muitos de nós que aqui viemos, reencarnamos, e aí eu vou chegar na especificidade do Brasil, na especificidade da América Latina, a especificidade ainda maior dessa pátria que nos ampara. Eu me ufano da minha terra, diria o grande José do Patrocínio, tenho ciúmes de Otelo quando o assunto é minha pátria. Bonito. Eram quase outra estirpe de homens, de seres. A gente conversou sobre isso, essa estirpe de homens e de seres, quando falamos do desastre de Mariana, né? Nossa, Minas, minha Minas querida, já forjou seios mais internos das suas jazidas homens mais brilhosos, mais conscientes, mais sintonizados às diretrizes maiores, não só da sua terra, quanto dessa nossa terra. Estamos muito distantes disso. Os nossos líderes, e é isso que eu quero chegar, e é para esse lugar que o teleponto está aqui me conduzindo, para mim conseguir alcançar esse discurso e mostrar, ou minimamente dar alguns atributos de quem ou do que espera-se enquanto e como líderes. Líderes nessa dimensionalidade que a Terra está convidada a adentrar, mais do que convidada. Já estamos dentro e passando por reajustes nos quais precisamos nos situar. E esse lugar da Terra, enquanto essa cadeira de honra dentro dessa grande confederação, nos quais todos têm assento, falta esse assento nosso enquanto humanidade. Nós vamos participar disso aqui também, nós vamos assentar aqui também. E quando eu digo falta enquanto nós humanidade, estou pensando mesmo em nós humanos, porque os outros reinos já têm os seus assentos, têm um grau de consciência que os possibilita também partilhar, compartilhar e estar juntos dessas grandes organizações, desses grandes confederados, dessas grandes tomadas de decisões que afetam a todos. Nós, enquanto humanos, é que por vezes nos faltam esse assento. E aí é difícil, eu não queria entrar nisso, né? Por esse viés. Mas e os nossos mestres ascensos? Outra coisa nesse momento. Nós estamos falando de uma dimensionalidade que, ok, daqui para cima nós estamos relativamente indo muito bem. Mas daqui para baixo, precisamos tomar uma consciência e uma tomada de decisão que afeta todo esse orbe, todo esse sistema. Então, os momentos que estamos vivenciando permeiam, interseccionam
englobam tudo isso. Aqui são os círculos que a gente tem comentado muito nas quartas-feiras, nas suas dimensionalidades variadas e nas suas amplitudes micro e macrosféricas. Volto, não que eu tenha ido, mas retorno, não que eu tenha partido. Fico, mas eu quero ir. Pare de bobagem e de gracinha. Vem comigo porque esse assunto é importante para compreendermos muitas coisas que pegamos e recebemos por vários fragmentos de vários lugares, mas que às vezes nos falta esse fechamento e essa gestalt. Vários de nós estão buscando fazer as gestaltes e os fechamentos. E isso auxilia na balbúrdia, não o fechamento em si, mas a tentativa de atribuir rosto, forma a isto. Eu vou chegar nessas disputas já já. Então, eu estava aqui no nosso micro, fui para o macro, eu acho que registrei mais ou menos o movimento do macro. Dentro desse movimento do macro, falava e dizia de como muitos de nós esperávamos e víamos prontos para embates, auxílios, reconstruções que viriam das grandes catástrofes. Uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, submersão de vários continentes, de vários povos, de várias terras. Tudo isso. Em certa escala e muitas medidas, nada disso ocorreu. Muito pelo contrário, fizemos uma travessia muito segura, muito bonita. Eu vou dizer, muito bem estruturada. Alguns trabalhadores da luz, com as suas consciências atentas, fizeram um processo de travessia e de transição planetária na qual ainda estamos, mas sem ter que vivenciar todos esses pesares, essas dores, essas labutas, esses códigos, essas transformações de uma maneira muito abrupta. Tá. Falava então no vídeo anterior como que essa mudança de programação ativou em muitos esse estado de o que eu faço agora? Perdi o sentido da vida, estou perdido aqui, um desdém, um niilismo em muitos. Temos algumas pessoas representantes de algumas gerações que vivenciam isso de uma maneira muito avassaladora. E eu reportei como que tem uma semelhança com aqueles caras que vêm do pós-guerra e aí estão lá com o filho, a filha, a esposa, mas essa vida sem tiro, sem míssil, sem um corpo caído do seu lado e você tendo que puxar essa adrenalina a 200 mil por hora, não tem sentido. A vida ganha uma velocidade que você olha e perde o interesse em muitos desses fazeres e desses afazeres. Temos, então, uma parte da população mundial que tem vivenciado muito isso. Não tem mais sentido. Quero morrer depressa. E alguns entram num processo de letargia depressiva e outros vão para o outro pico. Vão desafiar aí a vida de todas as maneiras, de todas as formas, ansiando por esse encontro súbito com a morte. Tá, isso para trazer essa dimensionalidade existencial, isso está na existência, no entendimento dela, no seu componente mais metafísico. A gente vê
nas escutas, nas falhas de partilhantes, de buscadoras, essa busca e essa tentativa de sentido, mas por vezes não atribuímos essa explicação. Essa explicação é aqui, nossa, para um entendimento talvez ainda maior e mais global, que não temos novamente como aferir a certude. Só mesmo um referencial de possibilidade do que esteja acontecendo. E algumas pessoas vão falar assim, nossa, é isso. E algumas encontram. Se eu não tenho uma tragédia para viver, se eu não tenho mais uma tragédia para reparar, como é que eu posso dar sentido à minha vida agora? E algumas acabam encontrando no fazer das pequenas coisas um sentido. Prossigo. Estão pensando que era esse os nossos oponentes. Seriam essas as resistências. Mas aí aconteceu um desses fenômenos peculiares do nosso planeta. Nosso planeta é muito peculiar. Aqui acontece coisas que a gente olha e fala assim, mas gente do céu. Porque teve, ao longo de tudo isso, desse despertar consciencial em todos os planos, uma nova arquitetura de lugares mais trevosos, de lugares e aspectos mais umbralinos. Teve uma repaginação de tudo isso. Pensando, essa discussão nós já fizemos e trouxemos lá atrás, pensando esse umbral enquanto lugar físico ou extrafísico, mas pensando esse umbral com uma correspondência direta com muitos aspectos nossos. Esse lugar que existe aqui fora, no tempo, no espaço, ou sem o tempo e sem um espaço, ele é derivado de muito dos meus desejos, de muito dos meus sonhos, de muito das minhas dores, de muito dos meus recalques, de muito de. Falamos disso aí para trás. Estamos conversando com isso mais ou menos agora. Para compreendermos que esse processo de elevação, que esse processo de transformação se deu não apenas lá com aqueles seres, aquelas coisas, aqueles demônios, se deu também conosco e em nós, com essas nossas partes mais pré-históricas, mais ogras, mais revanchistas, mais. Em 95% do universo conhecido do nosso Deus, essa faxina nos melhora, nos repagina, nos pensando nessa atmosfera do todo e do globo como um todo. Aqueles que foram e que estavam oprimidos encontram alívio, sossego, paz. Aqui teve um fenômeno no qual parte desses oprimidos passaram a oprimir. Exemplificando, tem lá o chefe do comando. Chefe do comando é bonito, né? O chefe lá da repartição criminosa, fazem coisas, meu Deus, que deveria machucar o coração da maioria das pessoas, fazem coisas terríveis que a gente nem imagina. Para que essas coisas sejam feitas, eles têm vários cúmplices escravizados das mais altas hostes aí. Todo um trabalho de consciência, não com esses caras do topo. Esses caras do topo sempre tiveram consciência. Eles escolhem esse tipo de práticas por deliberação mesmo, arbítrio. Tenho prazer no mal. Sinto prazer na dor. Me alimento da miséria, da fome,
do estupro, da violência. Isso nos alimenta há milhares de anos. É disso que a gente vive. Esse é o nosso prato, sangue. Nós precisamos disso. Nós não sabíamos viver sem isso. Esses seres foram retirados do planeta. Esses seres têm alguns pouquíssimos, raríssimos, mas de modo geral, todos foram embora. Vem cá, acabou seu tempo, já deu, estamos em outra vibração, outra escala. Beijo, estamos indo, pode vir. Acabou, né? Virou a cabeça da hidra. Eles deixaram essas pessoas que então viviam sobre a dominação, viviam sob o medo. A gente pensou, saiu o líder, levamos o chefe, sanado o problema. Não, eles se multiplicaram, eles começaram a brigar entre eles. É meu, agora eu que sento no trono, agora eu que sou o chefe, agora eu que sou no quê? E cometeram barbaridades, e têm cometido barbaridades iguais e piores. Isso, pelo menos no meu script, não estava. Talvez por ingenuidade. Então estamos vivenciando isso. Essas organizações, no que elas têm de frangalhos e ainda existem, se digladiando entre si, se comendo de todas as maneiras possíveis, se devorando de todas as maneiras possíveis, e no final, esperamos nós que não reste nenhuma. Mais uma vez, pensando no cenário externo, no cenário mais interno, para fazer sempre essa correspondência, a gente está pensando em partes nossas que talvez não se alimente da dor. Essa dor, eu quero ver o outro sofrer, mas que ainda não assumiu com assertividade o prazer em servir, a renúncia ao ser servido. E isso que parece um movimento simples, nossa, gente, tem um nível de complexidade enorme. Estabelecermos condições, manutenções e estruturas nas quais os nossos representantes estejam lá para servir e não para serem servidos. O cara que quer ser servido não tem nenhum problema. É justíssimo. Ele só não pode ocupar algumas funções. Ele só não deveria estar posicionado em alguns lugares. Esse entendimento nós temos muito pouco enquanto nação. Nós atribuímos diversos atributos, damos a esses fanfarrões poderes que não deveriam ter. Não tem sentido que os tenham. Estou pensando nos pastores que vivem do dízimo dos seus fiéis e que não redistribuem. Estou pensando em toda uma classe política que passa de geração para geração, o pai, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto,
todo mundo é político. E todos são políticos nessa expressividade. Estamos aqui para ser servidos. Nós somos monarcas. Nós existimos enquanto reis. E vocês, súditos, meros mortais, devem pagar seus tributos a nós. Afinal de contas, o que seriam de vocês sem a nossa presença? E nós estamos no momento que a gente está dizendo assim, ficaremos muito bem. Sem vocês, essa corja, a gente pode ter uma justiça mais distributiva, uma igualdade maior entre cada um de nós. Cada um cumprindo o seu dever, cada um executando a sua função, mas sem nenhum tipo de idolatria, sem nenhum tipo de adoração, a você está fazendo aquilo que é seu dever. E o dever de todos é essa consciência que a gente espera cada vez mais implementar. O dever é servir. Quero servir? Não, tem problema. Tem nenhum problema. Só não pode ser governador do estado, prefeito da cidade, vereador, presidente da república. Nós temos um processo de hierarquização que é assustador. E é tão assustador que isso povoa o nosso imaginário. Eu vejo alguns colegas espiritualistas em contato com os amigos siderais e ficam todo mundo lá. Eu estou conversando com o comandante Astar Shiran, eu estou conversando com o comandante não sei qual da 30ª dimensão, eu estou... E aí trazem alguns processos de estruturações para cá o nosso plano, que em nada dialogam na perspectiva desse povo e desses caras e dessa gente. A hierarquia para eles é inversa, é invertida. Quanto mais poder tem, e poder para eles tem outra conotação que uma hora a gente vem e discute, mais necessidade de servir. Não é necessidade, maior o meu comprometimento com o servir. Ninguém alcança a posição de comandante para mandar. Ninguém alcança a posição de hierarquia para ser servido. As pessoas chegam a essa condição de representante para servir, para doar, para se colocarem nesse lugar. Eu não vim para servir. Desculpa, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E vai lá e lava o pé dos apóstolos. Um homem ajoelhado aos pés de outro homem, tirando as sandálias de outro homem e lavando seus pés, gente, numa cultura patriarcal e machista. Ou, que é isso? A gente explora muito pouco esse simbolismo. Ali é um marco do que é ou representa esse caminhar com a divindade ou com o Cristo. Você não caminha com Cristo para calçar as botas do império, marchar sobre os pobres e os oprimidos, estraçalhar a casa da viúva. Se você se curva, se ajoelha diante desse outro homem e lava os seus pés, tira as suas sandálias,
para mostrar essa humildade, esse lugar mesmo de pó. E isso para a gente é uma afronta. Não vou fazer isso nunca. Não aceito isso jamais. Não vou ficar servindo ninguém. Entendo? E aí chego no ponto que eu queria. Porque nós temos alguns bilionários no planeta. Bilionários do planeta que por vezes têm coligações e escusas diretas com esses seres que vivem da dor da opressão. Muitos, vou dizer todos, embora eles estejam todos mapeados, eu não tenho esses acessos, mas 95% deles vivem disso, da exploração. E querem perpetuar essa exploração. E estão financiando esses homens que estão sendo idolatrados, às vezes até com a alcunha de Messias, para ocuparem postos, lugares nos quais todo um Estado, o que é de todos, é aparelhado, construído para o usufruto de uns. Nem vou falar de uns, é de uns poucos. Essa arquitetura, gente, isso é de uma perversidade, é de uma imoralidade que é para ficar bradando no deserto durante mais 40 anos. Isso é inconcebível, gente. Se você pensar, distribuição de renda no nosso país, os 10 homens têm praticamente o que o restante de todos nós produzimos, ou de que todos nós, desculpa, os dados foram terríveis, né? Deixa eu pegar o raciocínio correto. E aí eu não vou pegar não só do Brasil, como mundialmente. Temos no mundo 1% da população que detém a somatória de renda dos outros 99%. Essa pirâmide não existe em sistema nenhum do universo de meu Deus conhecido. E não há ninguém que se diga minimamente inspirado por uma divindade que olhe para essa estrutura e fale assim, é isso mesmo, está certo, é correto, é isso assim. Nós estamos de acordo. Deus pensa assim também, Buda acha assim também, Allah acha assim também, Krishna acha assim também. Bora, vida que segue, eles são merecedores, vocês todos. Não tem, gente. Então esse discurso que vai sendo construído a partir dessa modalidade associada, essas são as coisas. Talvez você vai virar e falar assim, mas isso você faz porque você é um comunista. Tá, sou mesmo. Não nesse sentido, mas sou. Tenho tendências esquerdas. Tenho a tendência à esquerda nesse sentido. Gente, tá errado. Essa distribuição é infame. A gente não pode concordar com isso. Você não pode ver justiça nisso. Você olha como não pode. Mas não pode, não tem lógica. Não tem lógica. Nós estamos falando de uma pessoa tem 100 bois, 99. Uma pessoa tem 99. As outras, 1 bilhão, tem um boi e tem que distribuir entre elas. Aí a gente vira e fala assim, vamos pegar o boi dos moços ali. Não, não pode. Os bois são sagrados, as vacas são sagradas, não pode tocar a propriedade deles, não. E como é que eles conseguiram esses 99 bois e essas 99 vacas? Como é que eles conseguiram isso? Da onde que veio essa tal desses bois e onde estão essas vacas? Da onde que veio isso? Para alguém se apoderar e falar que é dele, segurar com todas as mãos, produzir cercados de quilômetros, colocar guardas e tanques impossibilitando, e o meu menino
morrendo de sede, morrendo de fome. E a gente batendo no cara que está pedindo, me dá uma grama de carne moída. A gente vai em cima desse moço. Gente, mas eu não vou entrar nessa parte. Eu vou entrar em como que esse grupo aparentemente, né, as ilações vão só apenas no plano material, mas eles têm planos e conexões astrais, metafísicas, das mais sombrias, das mais perversas, que perpetuam toda essa ode de exploração. E mais, têm construído discursos de supremacia de uma raça sobre a outra, contra quaisquer modalidades de pensamentos que os critique em quaisquer esferas. Então todo mundo vira comunista. Quando se fala desses níveis de desigualdade, se fala em os comunistas. E aí eu não vou entrar na seara do comunismo em si, porque isso está para além de uma mera classificação política partidária. Não é comunistas são bonzinhos e capitalistas são maus. É essas dualidades nas quais são fabricadas, e esses seres se alimentam dessas dualidades, dessas raivas, desses ódios, dessas violências simbólicas, físicas, em todos os níveis. Se alimentam disso. Tudo. Do desejo, da nossa salivação, até a concretude disso que é as guerras, a morte, o sangue mesmo roando nas vielas. Eles se alimentam de tudo. Não há nada que os escape. E nós, enquanto consciências, precisando fazer as nossas escolhas. É isso. Vou continuar alimentando esse regime de exploração e de opressão? É esse o lugar que desejo? Espero que não. E o compromisso dos religiosos não é em fazer arminha com a mão, não é em criticar o comunismo, mas é ver se estamos cumprindo o Evangelho de Cristo. Estamos minimamente ofertando aos nossos irmãos possibilidades diferentes. Estamos, enquanto seres, efetivando uma sociedade mais justa. Ou essa coisa, não, Jesus não tem nada a ver com justiça. Esse delírio que vocês entram aí, Jesus não tem nada a ver com justiça. Jesus é a própria opressão. Ele veio ao mundo para ser um opressor. É disso aí que é o nosso Jesus. Jesus andava, era com seus vários cavalos, virou para o pai dele e o desprezou, se é um marceneiro de nada. Vou servir agora aos parácios que me importam e que me interessam. Não sei, às vezes é essas conotações que a gente vai dando, que parece. E para alguns, Jesus é esse. É a própria figura do Império Romano e de Pôncio Pilatos. Porque assumir esse ato de servir, e em cada posto, em cada lugar no qual você estiver, servir,
E se for alçado a qualquer lugar ou qualquer posição, continuar servindo, nossa gente, sem bajular, poderosos, sem desprezar desfavorecidos, servir. E você, nesse aspecto, não serve a quem tem mais dinheiro ou a quem tem mais poder, você serve a, a um princípio normativo que te rege. Nosso Deus. E aqueles que ocupam cargos eletivos, públicos, servem ao Estado, à Constituição, à República, ao bem comum, ao que é de todos. A maioria esmagadora dos que estão buscando cargos em quaisquer níveis, do deputado estadual, federal, Senado, governador e presidência, estão lá por outros motivos, estão lá por outros interesses. Não tem apelos para servir ninguém, a não ser aquele pequeno grupo no qual ele faz parte. E às vezes é uma parte tão minúscula que eles estão servindo só a própria família. Esses caras, gente, não podem estar numa condição que tem que olhar para todos. Não dá. É maior do que eles. E eles vão servir a interesses mesquinhos, espúrios, como esses que querem um mundo inteiro só para eles. E agora estão começando a fazer viagens, construir naves espaciais para colonizar outros planetas, a Lua e outros planetas. Porque eles já estão pensando como pensaria um parasita. Assim que nós destruirmos esse mundo aqui, a gente muda para outro. É a lógica de parte desses seres. E é legal a gente, enquanto buscadores, trabalhadores da luz, ir despertando para isso. Estou servindo aqui e não fazer desatrelar uma coisa da outra. Não é possível falarmos em divindade, falarmos em ascensão, falarmos em espiritualidade e reproduzirmos discurso neoliberal. O discurso neoliberal é o que tem de mais próximo ao que há de pior enquanto humanidade. Estou falando do liberalismo não, gente. Estou falando de liberdade individual, liberdade de expressão, das liberdades fundamentais. Estou falando do liberalismo não. Estou falando dessa aberração que é o neoliberalismo. E da aberração dentro do neoliberalismo, que é essa concepção do anarcocapitalismo. Estou falando disso. E indo atrás um pouco desses conceitos e vendo essas movimentações, é assustador. Os níveis de exploração no quais estamos submetidos e, às vezes, nos submetendo e submetendo aos outros por vontade própria. Não dá para servir a isso. Não dá para estar ao lado disso. Nós podemos construir, de fato, um mundo diferente. Dinheiro é importante, sim, se essa é a pergunta. Mas Dona Ana fez de mim um homem. Aí Mano Brown prossegue. Linda. Enfim,
paro aqui, já deu um tempo longo. Essa ideia mesmo que a gente precisa ficar e manter, estabelecer, da escolha dos nossos representantes em quaisquer níveis, gente, do síndico do condomínio, do presidente da pelada, do seu chefe de família, do homem que você vai escolher como marido, da mulher que você vai escolher como esposa. Querem servir ou querem ser servidos? Essa pergunta é essencial para a nova ordem, não essa que estão nos impondo, mas essa nova ordem cósmica sideral que a gente já está adentrando e que precisa nos equilibrarmos para compreendermos que tem, talvez eu fale nos outros sobre. Vamos ver. Beijo grande.